O bem-aventurado Senhor Bhagavan disse: é unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com os modos materiais da paixão. Esta luxúria logo se transforma em ira, e é o inimigo pecaminoso deste mundo que tudo devora. Shri Bhagavan Vatya Kamaesha Krodaesha Rajoguna Samubhava Mahashano Mahapatma Vidyenam Nihavairinam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 37. Tá nervoso? Vai cantar. Cantar o quê? Cantar Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Canta que passa, tudo passa. Nervoso, ansiedade, estresse, depressão, passa tudo, é só cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vai cantando. Enquanto não passar, você canta. Canta que passa tudo. É uma lista de benefícios que não acabam mais. Tá, já parei de falar. Vai cantar. Bimala, vai cantar. Tá nervosa? Vai cantar. Quando... Não é palhaçada, é sério. A coisa é séria. Tá nervoso? Vai cantar. Quando uma entidade viva entra em contato com a criação material, o seu amor eterno por Deus, Krishna, se transforma em luxúria. Puxa vida, eu não lembrava disso, Bimala. Não li nenhuma vez o Bhagavad Gita. Vou falar que eu não li nenhuma vez. Todo dia tem coisa nova. Eu estou lendo o Bhagavad Gita, eu que sou um Zé Mané, estou lendo o Bhagavad Gita desde... Que ano é? Desde 93, né? Desde 93. Lendo. Infelizmente eu só estou lendo. Precisava estudar, né? Porque os livros de Prabhupada é para serem estudados. Onde eu estava muita gente já se perguntou, né? Pô, de onde vem a luxúria? De onde vem essa luxúria? Como fala no verso anterior, né, Bimala? Que obriga a gente... Aqui, ó, que impele, que empurra a gente a fazer atos pecaminosos mesmo contra a nossa vontade. O que é isso que faz isso com a gente? E Krishna está respondendo nesse verso, né? É somente a luxúria, Arjuna, que transforma, que a luxúria não satisfeita logo vira ira, se transforma em ira. Está nervoso? Vai cantar. Onde eu estava, até perdi aqui, tá vendo? Para, Bima, para de pressionar, deixa eu ler aqui. Então, aqui, ó, de onde vem a luxúria? Muita gente já se perguntou, né? De onde vem a luxúria, o inimigo número 1, nosso inimigo número 1? Aqui, ó, vem do amor eterno por Deus, que quando a gente cai aqui na criação material, o amor que a gente tinha por Deus, o amor puro por Deus que a gente tinha, vira luxúria. Que louco, né? Esse aqui vou até printar isso aqui, Bimala, peraí. Ó, quando uma entidade viva, isso é muito importante, são respostas que a pessoa busca vida após vida e não encontra, enquanto não lê o Bhagavad Gita como ele é, né? Porque aqui Prabhupada fala tudo e mais um pouco. Então, quando uma entidade viva entra em contato com a criação material, o seu amor eterno por Deus se transforma em luxúria. Poxa vida. A resposta que todo mundo está procurando, né? Está aqui, ó. Em associação com o modo da paixão, ou em outras palavras, o sentimento de amor a Deus, Krishna Prema, transforma-se em luxúria. Assim como o leite em contato com o tamarindo azedo se transforma em iogurte. Puxa, fazer um suco de tamarindo para Krishna, hein? Aí, ó, aula de culinária também. O leite em contato com o tamarindo azedo se transforma em iogurte.
Nossa, não posso nem tomar água, sossegado. E depois, quando a luxúria não se satisfaz, ela se converte em ira. A ira transforma-se em ilusão, e a ilusão continua a existência material, está vendo? Onde nasce a ira? A ira nasce da luxúria não satisfeita. Todos os detalhes estão aqui no Bhagavad Gita como ele é. Onde eu estava em Bimala. E aí a gente continua na existência material. Quanto mais luxúria, mais vida material. Portanto, a luxúria é o pior inimigo da entidade viva. E é unicamente a luxúria que induz a entidade viva pura a permanecer envolvida no mundo material. A ira é a manifestação do modo da ignorância. Estes modos se exibem como ira e outras variações. Portanto, se os modos da paixão, ao invés de se degradarem aos modos da ignorância, levam-se aos modos da bondade através do método prescrito para a vida e ação, então a pessoa pode se salvar da degradação da ira através do apego transcendental. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, se expandiu em muitos por sua sempre crescente bem-aventurança transcendental, e as entidades vivas são partes e parcelas desta bem-aventurança transcendental. Elas também têm independência parcial, mas por abuso de sua independência, quando a atitude de serviço transforma-se na propensão ao prazer dos sentidos, elas ficam sob a influência da luxúria. Esta criação material é criada pelo Senhor Krishna. Nossa, quanta resposta, né? Por que eu caí aqui? Por que eu estou aqui? Aqui, ó. Por abuso de sua independência, quando a atitude de serviço transforma-se na propensão ao prazer dos sentidos, elas ficam sob a influência da luxúria. A gente tomou a atitude errada, né? Quis desfrutar. Quando a atitude de serviço transforma-se na propensão ao prazer dos sentidos, elas ficam sob a influência da luxúria. É quando você quis desfrutar de Deus e não servir Deus. Em outras palavras, invejamos Deus, né? A inveja original, invejar Deus. Por isso caímos aqui, por isso fomos colocados aqui. Esta criação material é criada pelo Senhor Krishna para dar uma facilidade às almas condicionadas, que somos nós, né, de satisfazerem suas próprias ou suas propensões de luxúria, coisa que a gente nunca vamos conseguir, né? Tá, vou ler de novo. Esta criação material é criada pelo Senhor Krishna para dar uma facilidade às almas condicionadas de satisfazerem suas propensões de luxúria, e quando se frustram completamente com prolongadas atividades luxuriosas, as entidades vivas começam a indagar sobre sua verdadeira posição. Luxúria só traz frustração, decepção, depressão, uma lista de malefícios que não acabam mais. Esta indagação é o começo dos Vedanta Sutras, onde se diz que a Tato Brahma Jigyasa, em português, deve-se questionar sobre o Supremo Senhor Krishna. E o Supremo é definido no Śrīmad Bhagavatam como Jamadhyasya Jato Naya Itarashtas Cha, em português. O Brahman Supremo é a origem de tudo. E o Brahman Supremo é Deus, Krishna. Portanto, a origem da luxúria também está no Supremo. Se, por conseguinte, a luxúria se transforma em amor pelo Supremo, ou em consciência de Deus, Krishna, ou em outras palavras, desejar tudo para Deus, Krishna,
Então tanto a luxúria como a ira podem ser transcendentalizadas. Hanuman, o grande servo do Senhor Rama, empregava sua ira sobre seus inimigos para a satisfação do Senhor Krishna. Portanto, a luxúria e a ira, quando são empregadas em consciência de Deus, Krishna, convertem-se em nossos amigos em vez de nossos inimigos. Nossa, esse verso e essa explicação tem que ser estudada a vida inteira, Bimala, para a pessoa se dar bem aqui, agora e sempre, né? Quanto conhecimento em apenas algumas linhas. Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Onde eu estava, hein? Procurando o livro, para variar. Calma, Bimala, estou procurando o livro. Tanta janela aberta aqui, tanta coisa aberta. Nossa, Krishna, Balarama Arade. Paramos onde, hein? Bob pergunta, Prabhupada, pessoas que se dedicam, -6. Calma, estou chegando lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Ah, é, nossa, que ponto importante, nem lembrava. Minha cabecinha de pano. Se lembrava então? Bob pergunta, Prabhupada, pessoas que se dedicam a certas religiões afirmam que Jesus os orienta pessoalmente. Isto é possível? E Prabhupada responde, sim, mas eles não aceitam a orientação. É verdade. Veja o caso dos cristãos. Embora Jesus os oriente dizendo não matarás, eles matam. Onde está a orientação de Jesus? Simplesmente dizer Jesus Cristo é o meu guia é suficiente? Mas eu não ligo para suas palavras. Acaso isto é a orientação? Ninguém está sendo orientado por Jesus Cristo, senão que a afirmação deles é falsa. Não, ninguém, Bimala, ninguém está sendo orientado por Jesus Cristo, senão que a afirmação deles é falsa. É muito difícil encontrar um homem que esteja realmente sendo orientado por Jesus Cristo. A guia de Jesus Cristo está à disposição, mas ninguém se importa, pois eles assassinaram também. Vou ler de novo aqui. A guia de Jesus Cristo está à disposição, mas ninguém se importa, pois eles assinaram um contrato com Jesus Cristo para ele se responsabilizar por seus pecados. E o pobre Jesus Cristo que se responsabilize por tudo. Perante isso eles dizem, temos uma ótima religião, Jesus Cristo morrerá por todas as nossas atividades pecaminosas. Isso é boa religião? Eles não têm a menor consideração por Jesus Cristo. Se ele morreu por nossos pecados, aqui tem o se ele morreu por nossos pecados, por que deveríamos cometer pecados novamente? Uma vida tão grandiosa assim foi sacrificada por nossos pecados, de modo que devemos aceitar a guia de Jesus Cristo. Mas, se não a aceitamos, continuaremos pecando e Jesus Cristo fará um contrato para anular todos os nossos pecados. Bastará irmos à igreja para a confissão. Após confessarmos, voltaremos para continuar fazendo toda sorte de atividades infames. Você acha que isto demonstra boa inteligência? E Bob responde, não. E só estou lendo, viu, gente? Vai falar, depois vão dizer que eu que falei. Já aconteceu isso muitas vezes, principalmente na época dos iludidos com a política, Bimala. Prabhupada não falou isso. Socorro. Falar uma coisa em nome de Prabhupada que Prabhupada não falou, ainda não estou louco.
Por enquanto não estou louco ainda. Colocar palavras na boca de Prabhupada, socorro. Não estou louco ainda, por enquanto. Tomara que eu não fique louco, viu? Tomara que eu não pire. É porque um louco não entende nada. Uma pessoa louca não entende nada. Como a gente pode ver no mundo inteiro. Os loucos não entendem nada, muito menos o que é religião, muito menos entender o mestre, como o Prabhupada está explicando aqui. E Prabhupada continua: na verdade, quem se deixa guiar por Jesus Cristo certamente obterá liberação, mas é muito difícil encontrar um homem que esteja realmente sendo orientado por Jesus Cristo. Eu nunca vi nenhum, nem pela televisão, Bimala. Eu nunca vi um, nem pela televisão. Como o Prabhupada está falando aqui também que não encontrou. E Bob pergunta: e que é isso? E quanto aos Jesus freaks, jovens que leem a Bíblia com muita frequência? E Prabhupada responde: mas a violência vai contra as injunções da Bíblia. Como eles podem matar se estão seguindo a Bíblia? E Bob fala: eles afirmam que a Bíblia diz que Jesus comia carne. E Prabhupada responde: tudo bem quanto a isso, ele pode comer qualquer coisa porque ele é poderoso, mas ele ordenou: não matarás, deves parar de matar. Ele é poderoso, ele pode comer o mundo inteiro, mas você não pode se comparar a Jesus Cristo, você não pode imitá-lo, você tem que obedecer a sua ordem, então você é guiado por Jesus Cristo. Isso é obediência real. O Bhagavatam explica que aquele que é um controlador, que é capacitado, pode fazer qualquer coisa, mas que não podemos imitar. Temos que obedecer à sua ordem. Mesmo assumindo que Jesus tenha comido carne, você não sabe em que condições ele comeu carne? Ele aconselhou outros a não matarem, ainda assim ele mesmo comeu carne. Você acha que Jesus Cristo estava se contradizendo? E Bob fala: não. E Prabhupada continua falando: não é possível que ele se contradiza. Essa é a verdadeira fé nele, entender que ele não pode fazer se contradizer. Então, por que ele comeu carne? Ele tem os seus motivos, mas ele me pediu para não matar. Portanto, eu tenho que seguir. Esse é o sistema real. Você não é Jesus Cristo, você não pode imitá-lo. Ele sacrificou sua vida por Deus. Você pode fazer isso? Por que imitar Jesus Cristo apenas comendo carne? Por que não imitar Jesus sacrificando sua vida para espalhar a consciência de Deus? Eles são chamados de cristãos, mas o que estão fazendo por Deus? Considere como o sol absorve urina. Você pode beber urina? Se você quiser imitar o sol e beber urina, você pode fazê-lo. Da mesma forma, Jesus Cristo é tão poderoso que pode fazer qualquer coisa, mas não podemos imitar. Nós simplesmente temos que obedecer à sua ordem. Isso é o verdadeiro cristianismo. É errado imitar um homem poderoso. Nossos textos védicos descrevem que uma vez houve um oceano de veneno e ninguém sabia o que fazer com ele. Então o Senhor Shiva disse: tudo bem, eu beberei. Então ele bebeu todo o oceano de veneno e o manteve em sua garganta. Agora você pode beber veneno? Não, o oceano inteiro. Apenas uma xícara? E o Senhor Shiva nunca aconselhou que bebêssemos veneno? Portanto, você tem que obedecer ao seu conselho, não tente imitá-lo. Essas pessoas que usam LSD e maconha dizem que o Senhor Shiva costumava fumar haxixe. Mas o Senhor Shiva bebeu um oceano inteiro de veneno, você pode fazer isso?
são as instruções do Senhor Shiva que devem ser seguidas e não o exemplo dele fumar maconha. Quando Parvati lhe perguntou qual método de adoração é o melhor, ele disse: Vishnu Aradhanam Param. Em português, a melhor adoração é a adoração ao Senhor Vishnu, e Krishna é o Vishnu original. Existem muitos semideuses, mas ele recomendou a adoração de Vishnu como a melhor. E melhor do que a adoração a Vishnu, ele disse, é a adoração a um devoto de Deus. A palavra exata que ele usou é Tadyanam, aqueles que estão relacionados a Vishnu. Portanto, adoramos a planta Tulasi. Não adoramos todas as plantas, mas porque Tulasi tem uma conexão muito íntima com Krishna ou Vishnu, nós a adoramos. Da mesma forma, se algo estiver intimamente relacionado a Deus, Krishna, a adoração desse algo é melhor do que a adoração a Vishnu. E Bob pergunta, por quê? E Prabhupada responde, porque Krishna ficará satisfeito. Suponha que você tenha um cachorro e algum amigo venha e acaricie o seu cachorro e diga, nossa, que cachorro legal você tem. E Srila Prabhupada faz gestos de carinho entre risadas gerais. Você fica satisfeito e pensa, ele é o meu bom amigo. Ele é meu bom amigo. Você entende? Alguns convidados indianos entram na sala. E Prabhupada fala, por favor, aceitem um pouco de Krishna Prasada. Tá bom. É bom parar mesmo, já deu água na boca aqui, Bímola. Deixa eu ver aqui onde nós vamos. Peraí, deixa eu anotar aqui. Calma, Ctrl D, tá? Srila Prabhupada, por favor, aceitem. Por favor, aceitem. Tá no fim, hein? Deixa eu ver aqui. Palavras de conclusão. O livro vai acabar, hein? Vai acabar, já pegou o próximo aí? Qual que vai ser o próximo? Tá, depois você vê, tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso do Perguntas Perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link do Bhagavad Gita, o quinto link, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. O que é, Bímola? Tem gente que quer o livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Bom, acha na internet aí, tem, outro dia eu vi, tá cheio de lugares que vende usado, mas é por sua conta e risco, tá? Depois vai falar assim, eu comprei num site tal e deu cano em mim, eu não tenho culpa, a culpa é sua. A gente fala que tem, mas você compra por sua conta e risco. Eu vi um monte de sites que tem esse livro usado, né? Perguntas perfeitas, respostas perfeitas.
E aí, o que nós vamos fazer? Vamos cantar? Agenda? Agenda, Bímola. Passatempo? Adoro passatempo. Adoro passatempo. Deixa eu ver aqui onde está o passatempo. Calma. Deixa eu aumentar a letra aqui. Calma, Bímola. Peraí. Não, é para burrar a canta, Bímola. Com o livro na mão, abraçado aqui com um senhor também. É a felicidade da alma, né? É a felicidade da alma. Maratona de Julho. O líder e inspiração da distribuição de livros no Sul, Sua Graça, Harakanta Prabhu, não perde nenhuma oportunidade de ir às ruas de Curitiba exemplificar a missão de pregação massiva de Srila Prabhupada, especialmente nas maratonas. Aqui ele sentiu de longe o humor favorável deste homem e adotou uma abordagem mais direta, oferecendo rapidamente os livros. O nome dele é Gilson. E a percepção de Harakanta Prabhu se mostrou certeira, uma vez que Gilson já conhecia o nosso trabalho, especialmente o forte programa Alimentos para a Vida do Templo, e não hesitou em alegremente ficar com os livros de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada estabeleceu a distribuição massiva de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e especialmente dos seus livros, como o alicerce de nosso movimento. Os livros são a base que nunca pode faltar. Se não tem base, cai, né? Uma construção sem base cai. Cumprir isto é garantir felicidade inigualável e sabedoria pacificante. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. Nos prestigie no Instagram e Facebook. Instagram.com/Sankirtana_Su_Yatra, Facebook.com/Sankirtana-Su-Yatra, Yatra com Y, nas duas opções, tá bom? Então tá bom. Já só um, né? Então tá bom. Só um passatempo, poxa vida. Quanto mais passatempo, eu adoro passatempo, Bímola. Que mais, hein? Vamos cantar? Então vamos tentar cantar. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswati vyasam tato jayam udiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana Hridiyanta istori abhadrani vidnoti suhi satan nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Capítulo Maharajanimi encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, deixa eu procurar aqui. Estou centralizando a letra. Página 149, linha 3. Ah, tá aqui. Peraí, deixa eu tomar água. Peraí, de ajeitar a tela, viu? Calma. Para de me apressar. Aqui, ó. Paramos aqui. Se apenas aqueles que veem constantemente a forma de Deus, Krishna, devem ser considerados devotos de Deus de primeira classe, então Narada, Vyasa e Shukadeva não podem ser considerados os devotos mais elevados, já que eles não veem sempre o Senhor Krishna em toda parte. É óbvio que Narada, Vyasa e Shukadeva estão no mais alto padrão de serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. E, portanto, a verdadeira qualificação é Tadidrikshadikya, ou em português, ter um desejo pungente de ver o Senhor Krishna. Portanto, pode-se entender a declaração do Bhagavad Gita de que o devoto deve ver Krishna em toda parte, em termos do exemplo do homem luxurioso que pensa que o mundo inteiro está cheio de belas mulheres. De modo semelhante... Não vou falar nada. Eu lembrei daquele locutor lá da rádio de Ribeirão Preto, Bímola. Ele acabava o programa rezando: Deus... salve as mulheres bonitas e as feias, se tiver tempo. Não, achei engraçado. Não concordo, Bímola. Eu só acho engraçado. Tá bom, já parei de falar. Por que você está se doendo? Não. Tá, posso continuar? Portanto, pode-se entender a declaração do Bhagavad Gita de que o devoto deve ver Krishna em toda parte, em termos do exemplo do homem luxurioso que pensa que o mundo está cheio de belas mulheres. De modo semelhante, a pessoa deve ficar tão dominada pelo desejo transcendental de ver o Senhor Krishna, que não conseguirá perceber no universo inteiro nada senão Krishna e sua potência. Vasudeva Sarvam Iti. Em 1969, numa correspondência com o professor catedrático J.F. Stahl da Universidade da Califórnia, Srila Prabhupada afirma que todos os seus discípulos que seguiam à risca o intenso programa da consciência de Deus, Krishna, eram de fato Sudurlabha Mahatmas e que viviam Vasudeva Sarvam. Em outras palavras, quem está sempre ocupado em consciência de Deus, Krishna, com um intenso desejo de agradar ao Senhor Krishna, e certo dia obtém a sua associação, entende-se que em sua vida não há nada senão Deus, Krishna.
Srila Vishwanatha Chakravarti nos adverte, todavia, que o mero entendimento teórico ou acadêmico de que Krishna é tudo não qualifica alguém como um devoto de primeira classe. Deve-se, de fato, ter desenvolvido amor por Deus, Krishna Prema. Portanto, pode-se entender na prática que todos que adotam com entusiasmo o programa da consciência de Deus, Krishna, e participam avidamente nas atividades de pregação da Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, agem na plataforma de um devoto de segunda classe. Ao ficar arrebatado por seu desejo de servir a Krishna e de se associar com o Senhor Krishna, de forma tal que perdeu a atração por qualquer outra coisa do universo, o devoto deve ser considerado um devoto de Deus de primeira classe, como menciona este verso. O devoto intermediário ou de segunda classe chama-se Madhyama Adhikari. Oferece o seu amor à suprema personalidade de Deus, Krishna. É um amigo sincero de todos os devotos do Senhor Krishna, mostra misericórdia às pessoas ignorantes que são inocentes e despreza aqueles que invejam a suprema personalidade de Deus. De acordo com o Bhagavad Gita, toda entidade viva dentro do mundo material é uma eterna e diminuta parcela fragmentária da suprema personalidade de Deus. Bhagavad Gita 15:7. Mamai vansho diva loke diva bhuta sanatana. Bhagavad Gita 15:7. Porém, devido à influência de Maya, a ilusão, as almas condicionadas orgulhosas tornam-se adversas do serviço ao Senhor Krishna e aos devotos do Senhor Krishna. Escolhem líderes dentre os materialistas desfrutadores dos sentidos, e assim ocupam-se ativamente numa sociedade inútil de enganadores e enganados, uma sociedade de cegos, guiando cegos rumo ao abismo. Embora a comunidade de devotos de Deus seja sinceramente ávida de servir as almas condicionadas, trazendo-as de volta à sua posição constitucional, devido à influência de Maya, a ilusão, a entidade viva materialista permanece insensível e rejeita a misericórdia dos devotos do Senhor Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, embora esteja ávido de pregar para as almas condicionadas inocentes, o devoto de segunda classe deve evitar a classe de homens ateístas para que não venha a ficar perturbado ou contaminado com a associação deles. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur confirma que o devoto de Deus deve ser indiferente para com aqueles que invejam o Senhor Supremo Krishna. Vê-se na prática que, ao serem informadas sobre as glórias da Suprema Personalidade de Deus, essas pessoas tentam ridicularizar o Senhor Supremo Krishna e dessa maneira arruinam ainda mais a sua existência contaminada. A este respeito, o Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur cita o seguinte verso do 10º canto do Śrīmad Bhagavatam 10, 20 e 36. Em português: às vezes, no outono, a água jorra do topo das colinas para suprir água potável e às vezes a água cessa de jorrar. Da mesma forma, eminentes pessoas santas, ora distribuem o conhecimento explícito, ora permanecem em silêncio. A este respeito, o Srila Jiva Goswami menciona que, embora o devoto de primeira classe do Senhor Krishna possa às vezes exibir aparente ira para com os demônios, pelo fato de entrar no humor dos passatempos do Senhor Krishna, os devotos intermediários devem evitar tais sentimentos. Além disso, o devoto intermediário não deve de maneira alguma associar-se com a poderosa classe de homens ateístas, pois há o perigo de que sua mente se confunda por causa dessa associação.
Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, caso encontre alguém que tenha inveja dele, o pregador devoto de Deus deve afastar-se de semelhante invejoso. Porém, o pregador devoto de Deus pode meditar em como salvar a classe de homens invejosos. Essa meditação chama-se Sadachara, ou comportamento santo. Srila Jiva Goswami menciona Prahlada Maharaja como exemplo de pessoa santa. No Śrīmad Bhagavatam 7.9.43, encontra-se a seguinte afirmação de Prahlada. Vou ler a tradução em português. Ó melhor das grandes personalidades, não temo nem um pouco a existência material, pois em qualquer lugar onde eu permaneça estarei plenamente absorto em pensar em vossas gloriosas atividades. Fico preocupado apenas com os tolos e patifes que andam às voltas com planos elaborados, através dos quais procuram obter felicidade material e manter as suas famílias, sociedades e países. Estou preocupado com eles porque eles querem o bem. Embora sempre medite no bem-estar de todas as entidades vivas, o pregador devoto de Deus não se associará com quem não é receptivo a ouvir a mensagem do Senhor Supremo Krishna. A este respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur afirma que nem mesmo Bharata Maharaja, Vyasadeva nem Shukadeva Goswami mostraram misericórdia indiscriminadamente. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur deu uma elaborada explicação para provar que a discriminação utilizada pelo pregador de segunda classe, o devoto de segunda classe, não mostra em absoluto falta de misericórdia. Ele afirma que o Upeksha, ou em português desprezo, como menciona neste verso, é o remédio adequado para aqueles que são hostis ao Senhor Supremo Krishna e aos seus devotos. Indiferença por parte do pregador impede sentimentos de hostilidade de ambos os lados. Embora haja um preceito védico de que se deve decepar a língua de alguém que ofende o Senhor Supremo Krishna e seus devotos, nesta era, o melhor é evitar possíveis ofensores e assim impedi-los de vir a cometer atividades pecaminosas contra os devotos de Deus. É dever do pregador devoto de Deus ressaltar a futilidade de qualquer processo, senão a rendição ao Senhor Supremo Krishna. Está vendo? Espera aí, Bimala, deixa eu ajeitar aqui. É uma máxima, né? É dever do pregador devoto de Deus ressaltar a futilidade de qualquer processo, senão a rendição ao Senhor Supremo Krishna. O Senhor Chaitanya falou que não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Então, se alguém acha que existe outro sistema, outra plataforma, outra religião, outro processo, não se engane, não se ilude. Se existisse, o próprio Deus falaria e os seus devotos repetiriam. Vou printar isso aqui. É dever do pregador devoto de Deus ressaltar a futilidade de qualquer processo, senão a rendição ao Senhor Supremo Krishna. Claro que existem muitos paliativos, mas é perda inútil de tempo, né? A pessoa invejosa, todavia, irá indignar-se com tal pregação forte de um devoto de Deus e irá desrespeitá-lo, considerando que o devoto está criticando os outros sem razão. Semelhante pessoa que não consegue apreciar a misericórdia dos devotos de Deus deve ser desprezada. Caso contrário, segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sua mentalidade ardilosa se fortalecerá a cada dia que passa. Só Krishna salva, Bimala, porque ele é o manda-chuva, é o cara lá de cima, é o todo-poderoso. E ponto final. Aqueles que, tanto é que ele fala, né?
naquela tradução de Prabhupada, abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Tá, a tradução que está no Gita, tá. Mas a tradução de Prabhupada é a que eu mais gosto. Tá, abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Aqueles que não se sentem atraídos para aqui, não vai dar tempo? Tá bom, para aqui então, fazer o quê, né? Aí eu falo demais. Tá bom, o culpado sou eu. Aqueles que não se sentem atraídos pelo movimento de canto e dança público do Senhor Krishna Chaitanya. Tá, aqueles que não. Peraí, deixa eu ver que página que é. Página 152. Aqueles que não, tá? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links. Você clica no link aí, já aparecem os livros disponíveis. Até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Calma, 1, 2, 3, 4, 5. Fica piscando igual um doido aqui. Ah, tá aqui. Peraí, deixa eu tomar água. Que camelo o que, Bimala? Só um pouquinho de água, não pode tomar nem água sossegado. Aqui, ó. Similarmente, as instruções do Bhagavad Gita são iguais para todos. Todos devem se render ao Senhor Supremo Krishna, e Ele cuidará deles e os protegerá das reações pecaminosas. É o que a gente está falando agorinha, né? As facilidades de vivência na criação do Senhor Krishna são igualmente oferecidas a todos os seres vivos. O que quer que exista, seja na terra, na água ou no céu, é igualmente dado a todos os seres vivos, porque todos são filhos do Supremo Senhor Krishna. Todos podem desfrutar as facilidades materiais dadas pelo Senhor Krishna, mas infelizmente seres vivos criaram condições de vida desfavoráveis por lutarem entre si. A responsabilidade por essa briga e criação de situações de vida favoráveis ou desfavoráveis é toda dos seres vivos, não da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, se os seres vivos aproveitam a vantagem das instruções do Senhor Krishna, dadas no Bhagavad Gita, e desenvolvem consciência de Deus, Krishna, então suas vidas se tornam sublimes e eles podem ir de volta à morada eterna. Alguém pode argumentar que, porque o mundo material é criado pelo Senhor Krishna, ele é por isso responsável por essa condição. Certamente, ele é indiretamente responsável pela criação e manutenção deste mundo material.
mas ele nunca é responsável pelas diferentes condições dos seres vivos. A criação do Senhor Krishna deste mundo material é comparada à criação de vegetação da nuvem. Na estação de chuva, a chuva cria diferentes variedades de vegetais. A nuvem derrama água na superfície da terra, mas ela nunca toca a terra diretamente. Similarmente, o Senhor Krishna cria este mundo material simplesmente por olhar sobre a natureza material. Isso é confirmado nos Vedas. Ele lançou o seu olhar sobre a natureza material e assim aconteceu a criação. No Bhagavad Gita também é confirmado que simplesmente por seu olhar transcendental sobre a natureza material, ele cria diferentes variedades de entidades vivas, tanto móveis quanto imóveis, vivas e mortas. A criação do mundo material, portanto, pode ser considerada como um dos passatempos do Senhor Krishna. É chamada de um dos passatempos do Senhor Krishna porque ele cria este mundo material sempre que ele deseja. Esse desejo da suprema personalidade de Deus, Krishna, também é extrema misericórdia de sua parte porque isso dá outra chance às almas condicionadas para desenvolverem sua consciência original e assim irem de volta à morada eterna. Por isso, ninguém pode culpar o Senhor Supremo por criar este mundo material. Do assunto sob discussão, nós podemos adquirir uma compreensão clara da diferença entre os impersonalistas e os personalistas. O conceito impessoal recomenda emergir na existência do Supremo, e a filosofia nihilista recomenda tornar todas as variedades materiais nulas. Essas duas filosofias são conhecidas como Mayavada. Certamente, a manifestação cósmica chega a um fim e se torna nula quando os seres vivos emergem dentro do corpo de Narayana para repouso até uma outra criação. E isso pode ser chamado de condição impessoal, mas essas condições nunca são eternas. Quando a pessoa acha que morreu foi dormir, tem um fundo de verdade, né? Mas não é sempre não, né, Bímola? É só quando a criação toda é destruída, ou quando toda a criação, todos os incontáveis universos com seus incontáveis planetas são tragados para dentro do corpo de Mahavishnu. E depois ele, como vamos falar, excreta, não, que palavra... Ele manifesta novamente os incontáveis universos. Ele gera novamente os incontáveis universos com incontáveis planetas, com incontáveis seres vivos. É porque tudo na criação de Deus é ilimitado. A cessação da variedade do mundo material e a imersão dos seres vivos no corpo do Supremo não são permanentes porque a criação acontece novamente. E os seres vivos que emergem no corpo do Supremo sem terem desenvolvido sua consciência de Deus, Krishna, aparecerão novamente dentro deste mundo material quando houver outra criação. Em outras palavras, Krishna dá eternas chances dos loucos voltarem à sanidade, voltarem à sua condição normal, natural e voltarem para a morada eterna de Deus, para se dar bem eternamente. Mas, se quer ficar quebrando a cara vida após vida, Krishna também patrocina o seu quebrar de cara eternamente. Se você quiser, né? O Krishna não quer que ninguém se dê mal. Krishna quer que todos se deem bem. Por isso ele faz a criação material para recondicionar, vamos falar assim, as almas rebeldes e invejosas que somos nós. O Bhagavad Gita confirma o fato de que este mundo material é criado e aniquilado. Isso acontece perpetuamente.
e as almas condicionadas que são sem consciência de Deus, Krishna, voltam novamente e novamente sempre que a criação material é manifesta. Se essas almas condicionadas aproveitarem a vantagem dessa oportunidade e desenvolverem consciência de Deus, Krishna, sob a instrução direta do Senhor Krishna, então elas são transferidas para o mundo transcendental, a morada eterna, e não têm que voltar novamente à criação material. É dito, portanto, que os nihilistas e impersonalistas não são inteligentes, porque não se abrigam nos pés de lótus do Senhor Krishna. Porque eles são menos inteligentes, esses nihilistas e impersonalistas adotam diferentes tipos de austeridades, tanto para alcançarem o estado de nirvana, que significa a terminação das condições materiais de vida, ou para alcançar a unidade por imergir no corpo do Senhor Krishna. Que se funda. Krishna patrocina a sua loucura. Todos eles caem novamente porque negligenciam os pés de lótus do Senhor Krishna. Na coleção Chaitanya Charitamrita, o autor Krishnadasa Kaviraja Goswami, depois de estudar toda a literatura védica e ouvir das autoridades, deu a sua opinião de que Krishna é o único mestre supremo e que todos os seres vivos são seus servos eternos. A declaração dele é confirmada nas preces dos Vedas personificados. A conclusão é, portanto, que todos estão sob o controle da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Todos servem sob a direção suprema do Senhor Krishna e todos temem a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É por causa do medo por ele que as atividades são executadas corretamente. A posição de todos é ser subordinado ao Supremo Senhor Krishna. Mesmo assim, o Senhor Krishna não tem parcialidade em sua visão dos seres vivos. Ele é justamente igual, o céu ilimitado. Do mesmo modo que fagulhas de um fogo dançam no fogo, similarmente, todos os seres vivos são como pássaros que voam no céu ilimitado. Alguns deles voam muito alto e alguns deles voam em altitude mais baixa e alguns voam em altitude ainda mais baixa. Os diferentes pássaros voam em diferentes posições de acordo com suas respectivas habilidades de voar, mas o céu não tem nada a ver com essa habilidade. No Bhagavad Gita também o Senhor Krishna confirma que ele concede diferentes posições para diferentes seres vivos de acordo com a rendição proporcional deles. Essa recompensa proporcional pela personalidade de Deus, Krishna, para os seres vivos não é parcialidade. Portanto, apesar dos seres vivos estarem situados em diferentes posições, em diferentes esferas e em diferentes espécies de vida, todos eles estão sempre sob o controle da Suprema Personalidade de Deus. E mesmo assim ele nunca é responsável por suas diferentes condições de vida. É insensato e artificial, portanto, pensar em si próprio igual ao Supremo Senhor Krishna. E é mais tolice ainda pensar que alguém não viu Deus. Todos veem Deus em seus diferentes aspectos. A única diferença é que o teísta vê Deus como a suprema personalidade de Deus, o mais bem-amado Krishna, e o ateu vê a verdade absoluta como a morte última. Os Vedas personificados continuaram a orar. Nosso querido Senhor Krishna não vai continuar hoje, agora, nesse momento. Tá bom, Bimala, só no próximo programa. É se Krishna deixar, né? Se Krishna assinar embaixo. Peraí, deixa eu marcar aqui.
Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções... com a opção de ler na tela. Mas se você quer o Krishna Book na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o 6º link, está aí, Krishna Book, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.